Vai. Mais um. Agora vai. Fala, galera, tá começando mais um Fala Ali, fique com vocês. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o Romeu, nosso amigo. E a gente vai estar falando sobre evangelismo. Glória a Deus. É isso aí, galera. Olha, e você que tá de volta com tudo aí com a gente, não perde nada pra você poder absorver tudo o que vem por aí. Muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Qual é o seu nome? Camila. Camila, Arthur. Matheus e Arthur. É um prazer enorme estar aqui, falar disso. Vou me apresentar. Show, Por perfeito. favor. Eu sou o Romeu, meu nome é Romeu Amancio, sou lá de Brasília, faço parte de um movimento chamado Céu na Terra, que é um movimento evangelístico na qual nosso trabalho o braço, a gente fala que a nossa missão é mais evangelística. A gente trabalha na chama evangelística, que é ir pregar o evangelho na parte mais de missão. A gente faz muitos evangelismos urbanos. A gente, em 5 anos, a gente entrou e evangelizou em boates. Se eu não me engano, aproximadamente 800 pessoas a gente já evangelizou e recebeu Jesus dentro de boates, festas, bares, na rua. Então essa é mais a nossa missão e a gente Qual a tem... idade de vocês? Eu Na tenho... frente do movimento. Eu tenho 26 anos. O João Paulo, que começou o Céu na Terra, ele tem 23 anos. E a gente tá há 5 anos aí já no movimento e graças a Deus, Deus está fazendo a gente crescer em graça, sabedoria, conhecimento. Então tem sido uma obra de Deus grandiosa. Muitas igrejas elas têm um pé atrás em dar esse tipo de início de evangelismo, ainda mais assim, com tamanha ousadia, que é você realmente pegar pessoas e estar inserido literalmente dentro desse meio, desse contexto que as pessoas consideram mundano demais para um crente estar. Mas, né, que é a missão da igreja realmente trabalhar esse resgate. E assim, na prática, Romeu, assim, vamos dizer que uma pessoa nunca trabalhou com o evangelismo, nunca vivenciou isso de você ir lá fora realmente resgatar uma alma. O que vocês mais se deparam? Quais são as situações mesmo, assim, mais... Eu acredito que Deus ele tem levantado mesmo uma chama evangelística na igreja pela pregação do evangelho. E eu acredito que o maior desafio não é ir e pregar o evangelho, mas é entender a dimensão, a profundidade espiritual do que é o evangelismo. A gente precisa entender, compreender que Deus ele é o agente ativo da sua missão. Então, querendo ou não, muitos estão presos no pragmatismo e o que é o pragmatismo religioso? É aquele segredo que dá certo, né? Então, se uma igreja está crescendo, vamos ver o que essa igreja está fazendo que está dando certo. Exato. Então, começa a mudar que o evangelismo, o sucesso do evangelismo está na estratégia da igreja e não no poder do evangelho. Então, a gente precisa entender 3 coisas antes de começar a falar do evangelismo. Que primeiro, Deus ele é o agente ativo da missão. Então, certo. Deus ele tem uma missão. E podemos dizer que a missão completa de Deus, o principal objetivo de Deus, eu pego lá em Efésios 1. Se eu não me engano, versículo 6, versículo 10, onde ele fala, o seu plano que estava escondido é esse, que todas as coisas estejam debaixo do governo de Cristo Jesus. Então, e ele nos revelou esse plano. Então, esse plano começa desde quando? Desde lá de Gênesis 3, quando o homem peca, e Deus aparece para o homem e fala, colocarei inimizade entre a serpente e a mulher e o seu descendente pisará na cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar. Ali já era uma promessa de uma missão do descendente da mulher que viria realizar essa obra de Deus. E toda a Bíblia ela está centralizada nesse descendente, na história
desse descendente. Esse descendente nada é mais do que o próprio Deus. Sim. Então, Deus ele tem uma missão e Deus ele é o agente da sua missão. E ele vai completar a sua missão e depende somente de Deus a sua missão. Só que nessa missão... Ele é o resultado e o meio pelo qual. Exatamente. Então, ele é o que faz. Então, não depende de mim, não depende de você. Então, o evangelismo ele é um privilégio que Deus nos deu para nós participarmos da sua missão. Uau. Então, Deus não precisa de nós para pregar o evangelho. Deus ele nos deu o privilégio de participar da missão dele pregando o evangelho. Então, eu falo muito de 3 privilégios que nós temos, que Deus nos deu. O privilégio da oração, que o Webvenga fala bastante, que é nós termos o privilégio de participar dos desejos de Deus. Nós conhecemos o que Deus deseja, Deus coloca no nosso coração o que Ele deseja, nós pedimos conforme o que Ele deseja e Ele nos responde fazendo o que nós desejamos, mas o que era que Ele desejou. Isso aí, velho. Isso é o que está lá em, se eu não me engano, é 1 João 5,14. Se nós pedirmos segundo o que Ele desejou, Ele nos responde aquilo que nós desejamos. Então, primeiro, a oração é nós compreendermos quem é Deus, o que Ele deseja, e nós pedirmos segundo a sua vontade. E a palavra de Deus é o privilégio no qual Deus se revelou. Então, a Bíblia não é uma palavra para o homem, a Bíblia não é uma palavra sobre o homem, mas a Bíblia é sobre Deus, sobre o plano de Deus, sobre o conhecimento de Deus, sobre o amor de Deus pela sua criação e como Deus irá restaurar a sua criação diante do problema. E o evangelismo é a forma, o meio na qual Deus escolheu operar para levar o poder de salvação para a humanidade. E engraçado que Deus ele é o agente da missão e Deus determinou qual é a mensagem. Muitos acham que eu preciso saber como abordar, como chegar numa pessoa, como falar com uma pessoa, métodos para eu ganhar uma pessoa, mas a Bíblia fala que o Evangelho, Romanos 1,16, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Então o Evangelho não contém o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Então o poder de salvação, o poder na qual Deus chama o perdido, o poder na qual Deus penetra o coração do perdido, muda a natureza e traz o perdido para si, está na mensagem do Evangelho, Uau. e não no mensageiro. Então, com isso, você já quebra todo aquele paradigma de antes. Anota isso, gente. Anota. Vai escrevendo aí. Anota. De antes, tipo, porque na maioria das vezes você quer conhecer Deus? Vai pra igreja tal. Vamos lá numa igreja, visita a minha igreja. Isso daí eu acho que é... Isso, e a pregação do Evangelho não é uma pregação para ir para a igreja, mas para ir para Cristo. Isso aí eu acho genial. Entendeu? Então, por exemplo, não importa a minha retórica, tudo é ferramentas, né? Paulo até fala em 1 Coríntios 1, 23, que Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. Então, o mesmo Deus que tem a missão, ele escolheu por quem irá levar a sua mensagem, que é o que está em Romanos 10, na qual ele fala, a fé vem pelo ouvir a mensagem de Deus. E como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Então, o mesmo Deus que escolheu salvar, foi o mesmo Deus que escolheu salvar pela pregação da sua igreja, e é o mesmo Deus que definiu qual era a mensagem da sua igreja. Então, tudo está centralizado em Deus. Porque quando nós compreendemos isso, nós tiramos o peso do que nós fazemos. E muitas pessoas falam, eu não sei evangelizar porque eu não estou ganhando almas. Mas o segredo não é ganhar almas, é você entender a mensagem e anunciar a mensagem. Porque não sou eu que contém o poder de salvar aquela pessoa. Então eu posso convencer até ela intelectualmente. Porque tem pessoas que chegam a ficarem até frustradas com isso, né? Não está tendo resultado, a gente não está tendo resultado. E combina exatamente nesse conhecimento, né? Compreender isso. Ombro, né? Putz, eu prego, eu anuncio, eu estudo, mas caramba, ninguém nunca se converteu com nada que eu falei. E atribui o sucesso da obra a outra pessoa. Por exemplo,
o João Paulo está ganhando multidões, então ele é um homem de Deus. Não, Isso. Ele é apenas um pecador que foi restaurado por Deus e que tem o dom de Deus e que Deus levantou ele para a sua missão. E isso é o que faz ele ser um grande homem de Deus. Num lugar específico, não é determinado. porque ele tem um favorecimento, mas é porque ele tem um privilégio e Deus deu essa graça para ele. E muitos outros. Não se classifica um homem de Deus pelo que, digamos assim, pelo resultado, pelo o que nós definimos como êxito a nossa obra, mas por nós estarmos centralizados na vontade de Deus. Até mesmo porque uma alma para o Senhor é de tamanha preciosidade que a gente não pode nem calcular. Então, às vezes, uma vez que você pregou, talvez você nem saiba, num momento, né? E a pessoa foi tocada e ela foi dar frutos em um outro lugar longe de você. Talvez só Deus computou aquilo. Talvez pro esforço humano você nem saiba que você tenha conseguido. Exatamente. E um testemunho que eu gosto muito de conversão é de um grande homem de Deus e teólogo que foi Agostinho. Agostinho, ele fala muito da oração da sua mãe, a Mônica, que muitos consideram como santa, né? Conhecida a Santa Mônica. A Mônica era conhecida como uma mulher de oração, na qual Agostinho honrou muito a vida da sua mãe. Ela não chegou a ver as obras ministeriais de Agostinho, né? Mas viu ele se convertendo. Graças a Deus, ela viu o fruto da sua oração. Mas Agostinho, ele não foi salvo pela pregação da Mônica. Agostinho, ele foi salvo por uma pregação de um cara chamado Ambrósio, de Milão, que era um bispo de Milão, que era um cara incrível também, que já teve na igreja. Então, Deus, ele amou Agostinho. Deus, ele usou a mãe de Agostinho para ela pedir para Deus o que ele já queria com Agostinho. Deus levantou um homem lá em Milão que foi salvo também pela graça de Deus. Deus deu a mensagem para esse homem. Agostinho, lá da África, de Hipona, norte da África, foi para Roma porque ele gostava de uma boa retórica e algo que os gregos, filósofos, amavam. Uma boa retórica filosófica, um bom discurso. Era tipo um time de futebol, era você ir lá para ver seu time jogando na final. Né? Então, é algo que ele amava. De Roma, ele foi para Milão para ouvir o discurso de Ambrósio, mas o que ele chegou lá, ouviu a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho, a história fala que aquela história que um menino chegou para ele e falou, tome, leia. Ele abriu, era o livro de Romanos, e ele leu Romanos, e ali Deus chamou ele. Ali ganhou. Então Deus escolheu salvar Agostinho daquela maneira. Então cada experiência também a gente precisa entender isso, que cada experiência é um. Eu tinha um amigo, ele era ateu. E eu sou da igreja desde criança. E a gente cresceu junto desde a infância lá, de criancinha até o final do ensino médio. E todas as vezes eu tentava levar ele para a igreja, tentava levar ele para a minha célula, falava do evangelho e ele zombava e ria. E era aquele cara que você falava, não tem salvação. Esse cara zomba de tudo que é jeito da fé. Isso esquece. O ensino médio foi todo de zombaria, aí que já vem aquele monte de conhecimento filosófico do ensino médio. Então já aumentou o argumento da zombaria. E acabou que com os 18 anos, a gente morava em Brasília, ele mudou para São Paulo. E aqui em São Paulo, a mãe dele teve câncer. E durante 2 anos de tratamento, quando ele tinha 19 anos... nós tínhamos 19 anos, a mãe dele estava no leito, a mãe dele era cristã, e falou para ele que Deus amava ele, e que ela gostaria muito que ele buscasse a Deus. E ele era um ateu. Só que a mãe dele morreu e ele ficou muito com aquilo. Aí ele foi numa igreja presbiteriana, e ele sentou no banco da igreja presbiteriana, naquele luto da mãe dele. Ele ouviu a pregação e aquilo lá, Deus abriu os olhos dele. Uau. E ele se converteu. Hoje ele é um grande cristão que
Um dia ele me mandou uma mensagem e eu falei, mano, tu se converteu. Cara, né? E mudou tudo. E eu falei, mano, nem eu acredito. Entendeu? Eu falei, é poder de Deus mesmo. Entendeu? Deus existe, mano. Porque você não ia ser salvo se fosse... Aí você vê que não adianta Com o nada. meu olhar, você tava fora. Não adianta nada você trabalhar, você encher o saco do cara, tirar a paciência dele, ficar brincando, Deus escolheu discutindo. chamar ele naquele momento. Expor teologia pesada, não adianta nada disso. Não adianta nada. Quem chama é Deus. Deus escolheu chamar pela loucura da pregação. Isso, eu achei legal. E essa pregação, ela tem uma mensagem. Então, o evangelismo, a gente precisa conhecer a mensagem do evangelho. Ela é a mensagem pura que contém o poder de salvação. Eu posso até convencer ela intelectualmente, só que ela vai querer um Cristo filosófico, ou um Cristo intelectual, ou um Cristo cultural, ou um Cristo ideológico, mas não é o verdadeiro Cristo. E essa fragmentação do evangelho é o que vemos que muitos creem em Cristo, dizem que creem em Cristo, só que não crer no Cristo da palavra. Então, crer num Cristo que foi ou ensinado ou que ela mesma criou segundo a sua vontade. Um próprio ídolo para si. Então, o mesmo Deus que escolheu salvar pela igreja, ele escolheu a mensagem e a igreja esquece da mensagem. Porque a igreja quer saber como evangelizar, e muitos nos procuram assim. Me ensina os métodos de evangelismo. Tá, mas primeiro vamos conhecer qual é a mensagem do evangelismo. Uau. Porque você pode até ganhar aquela pessoa. Vamos ver primeiro se você entendeu o que é a mensagem que você vai pregar, que você quer pregar. Entendeu? Então, a primeira coisa é entender isso, porque a gente pode falar de vários métodos, vários testemunhos, mas se não entender o poder de Deus e para glorificar a Deus pela salvação, a gente vai criar uma religião na qual o homem é o centro. Não, e isso é perfeito. Ainda mais assim, a nossa área, que é os jovens, o que a gente mais escuta são isso, conselhos de como atrair os jovens até a igreja. E até mesmo, assim, coisas fantasiosas. Então, realmente, manter o centro no Evangelho, manter Jesus Cristo realmente no lugar de honra dele, faz com que os resultados comecem a ser outros, os que ele determina, realmente. Isso dá... Mas como você associa tudo isso com a grande comissão? Então, eu associo com esse plano de Deus, essa missão de Deus. Deus nos deu, ele instituiu... se eu não me engano, no livro A Missão da Igreja, eu não lembro o autor, eu sempre esqueço. Ele fala, Deus não criou uma missão para a sua igreja, Deus criou uma igreja para a sua missão. Essa frase eu acredito que é bem conhecida. E o mais engraçado, o mesmo Deus que deu a sua missão para a igreja executar, é o mesmo Deus que opera na igreja pelo Espírito. Uau. Então é sempre Deus que vai executar. Amém. Até porque nós não sabíamos nem orar, nós não sabíamos nem conhecer a Deus se o próprio Espírito não nos testificasse essa verdade. E essa é a maior obra do Espírito, é testificar a verdade sobre Cristo. O Espírito está aqui para testificar. Olhando para a nossa geração, se tivesse um recado para dar para a gente, qual seria? Através do tema que a gente tem hoje. O recado para a geração seria: ame a Deus acima de tudo, o primeiro mandamento, ame com todo entendimento, com todo o seu ser, acima de todas as coisas, coloque Deus no seu trono, se humilhe diante de Deus, entendendo que nós não somos nada sem Ele, que o que nós temos é graça de Deus, e que conheça as Escrituras, busque se aprofunde na palavra, porque a palavra ela é a revelação de Deus, ela é a palavra revelada de Deus, e nesse mundo onde tudo quer relativizar, então nós queremos um Jesus, mas não queremos o Jesus da palavra. Então nós criamos um Jesus na qual o Jesus é aquele que nos satisfaz. Para nós é um Jesus que nós criamos para nós mesmos. E não o Jesus que diz não. Isso, nós não queremos nos submeter ao Jesus, nós queremos que o Jesus submeta às nossas vontades. E muitos falam em nome de Jesus, mas na verdade estão apenas criando um Deus que não é o nosso Jesus, é apenas mais uma religião
que é conforme a sua vontade. Querendo ou não, tudo volta no homem. Então, eu acredito que o primeiro passo para o jovem é entender a natureza de Deus, entender a sua palavra, entender a sua natureza, a se humilhar perante a sua natureza, entender que nós somos pecadores necessitados da graça de Deus e buscar esse conhecimento. Legal demais. Acima de tudo. Nossa, de verdade, que tempo. Bom demais. Uau. Esclareceu muita coisa. Uau, Gente, uau, segue lá no Instagram. Eu tenho certeza que por lá você vai encontrar muito mais conteúdo como esse. Qual que é o seu Insta, velho? É Romeu Amâncio, tudo Romeu junto. Amâncio. Olha, e anota tudo, não deixa nada pra trás, porque volta lá, assiste de novo e olha de novo. E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui, que depois a gente vai pedir pro Romeu entrar lá e tá conversando, tá explicando mais e mais sobre esse tema, que com certeza a gente precisaria de muito mais tempo para discorrer mais É um sobre. constante aprendizado. Exato. Tenho certeza. Mas hoje pode ter certeza que você foi um grande instrumento de Sem Deus para dúvida, nossa vida. Amém. E que você pode crer que você deu um direcionamento para o nosso Ministério de Jovens que foi grandioso. Amém. Deus seja louvado. Amém. Foi um Parabéns. privilégio falar com vocês. Eu posso também dar um recado para quem tem e não sabe como começar? Com certeza. Por favor. Muitos têm essa vontade de evangelizar, de pregar o evangelho, mas não sabe como começar. Né? Aí já vem a parte prática, porque nós conhecemos isso tudo, mas se isso não nos levar à prática, isso não valeu de nada, né? Virou apenas mais um conhecimento. E muitos veem assim e perguntam, mas, como vocês, sendo cristãos, né, vocês estão nesses lugares escuros, ou muitas vezes em nome da pureza religiosa, fala, não podemos nos misturar com as coisas impuras, e nós criamos um dualismo, aquilo que é santo e aquilo que é sagrado, aquilo que é profano. Mas isso nós também precisamos entender que o que nos torna cristão, o que nos torna igreja, é o Espírito, é a fé entre nós e a comunhão entre o corpo. Porque eu posso falar aqui, esse microfone é um altar de Deus, né? Esse microfone é um altar de Deus, esse microfone é santo. Por exemplo, vamos supor, alguém canta uma música considerada secular, que nesse microfone não pode, porque esse microfone é consagrado, ungido, somente para a palavra do Senhor. E nós santificamos um instrumento. E nós precisamos entender que o que nos torna santo não é esse galpão. Esse galpão, sim, é santo, e ele é santo porque existem pessoas santas adorando um Deus santo. Então, o que torna esse galpão santo são pessoas santas em comunhão, adorando um Deus que é santo. Porque se as pessoas santas que adoram um Deus que é santo sair daqui e entrar e esse galpão se tornar uma boate, agora se tornou um lugar profano. Uau. E a gente pode ir para outro galpão, e outro galpão vai ser santo, porque existem pessoas santas. Então, o que torna uma boate profana não é porque a boate é profana, mas porque o que é cultuado lá é o pecado. É o pecado que é o centro daquele local. Quando existem homens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, naquele local, em união, para adorar um Deus que é santo, anunciando a sua mensagem, nós não santificamos o lugar, né? Eu usei usando o exemplo de santificar o lugar, mas nós santificamos e glorificamos o nome de um Deus santo. Porque nós estamos lá para anunciar a mensagem que para aqueles que estão perdidos. Sim. E só existe perdido onde é um lugar que não é santo. Porque o perdido não vai estar na igreja, né? O perdido vai estar fora da igreja. Então a comunhão dos santos é necessária, a comunhão dos santos é importante, não existe perseverança dos santos sem a comunhão dos santos. O culto é necessário, mas nós esquecemos que o culto é para a glória de Deus e idolatramos a igreja. Idolatramos não a igreja, o sistema religioso. Exato. Entendeu? Então o ideal aqueles que estão conectados com o Espírito, eles com certeza vão estar com essa chama
evangelística. Eu preciso pregar o evangelho. E o evangelismo, ele não é um evento, né? Por exemplo, nós tornamos o evangelismo um evento, nós falamos, hoje é sábado, dia de evangelismo. Aí nós vestimos camisas evangélicas. Pegamos os panfletos. Pegamos os panfletos. E isso não é errado. Todo tipo de evangelismo é bom, é válido, né? Mas também nós precisamos saber a estratégia, porque algo interessante em Atos, se eu não me engano, Atos 18, quando Paulo foi para Atenas, Atos 18. Quando Paulo foi para Atenas, e Paulo, ele contextualizou a mensagem do evangelho para aquele local. Ele não atualizou a palavra de Deus. Exato. Ele contextualizou, a palavra é uma só, o evangelho é um só. Mas precisamos contextualizar para aquele povo. E ele fala, vocês são homens religiosos, vocês são homens que gostam de filosofia. Sim. Então ele usou ditos pagãos para contextualizar o evangelho para aquela cidade. Isso está lá em Atos 18. Paulo cita 30 frases pagãs na Bíblia. A Bíblia contém 30 frases pagãs que Paulo usou. E, por exemplo, de adoração a Zeus. Então nós precisamos entender que nós precisamos contextualizar. E é por isso que nós vamos para os lugares evangelizar e as pessoas não sabem que a gente é evangélica. Porque não importa que nós somos evangélicos. Importa nós conhecermos a Deus e conhecermos a mensagem de Deus, que é poder de salvação, para chamar aquela pessoa. Então isso é importante. E por isso que a gente não... E evangelismo é em todo local. Se a gente está no Uber, com certeza o motorista precisa ouvir o evangelho. Assim que o evangelismo é um estilo de vida, né? Que a pessoa adota, ela tem que levar com ela onde quer que ela esteja. Porque talvez ela vai ter que evangelizar ela e mais uma pessoa. Em diversas situações. Então assim, pra gente finalizar com vocês, compreendam essa essência, entendam isso que foi ministrado, passado para vocês hoje e realmente se aprofundem nesse conhecer do conteúdo que deve ser evangelizado, o conteúdo que deve ser passado nesse momento, a mensagem. Então, galera, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Curte, compartilha, comenta, agora, que não vamos... like aí, por favor, hein? E não esquece, pode deixar todas as perguntas aqui que a gente vai dar um jeitinho do Romeu continuar. Segue a gente no Instagram também. Deus abençoe, querido. Obrigada mesmo. Foi um prazer, viu? Muito obrigado à igreja. E continue, pregue o evangelho para todo mundo. Amém. A missão não para. Valeu, gente. Falou, galera. Valeu.